Venda é quando você olha para a pessoa e fala, caramba, eu posso ajudar essa pessoa. Eu acho que quando você consegue chegar neste nível de vendas, cara, tu vende qualquer coisa. Tu vende areia no deserto. E olha que há uma abundância de areia no deserto, se a gente parar para pensar. Mas se fosse para trazer uma reflexão de quem tá em casa, porque às vezes a gente fica mais velha, e aí começa a dizer, eu tenho trabalho com venda. É tudo mentira na nossa cabeça, tá, senhora? Olha pro seu passado e vê o que tu fazia quando tu era menina. E se tu não ia pra escola, tu não vendia umas pulseirinhas, não vendia uns negocinhos. Porque quem tem isso já é vendedora nata, tá? Falei assim, compra. R$120 mil o produto do menino de 18 anos. Eu assim, Marcelo, compra, nós vamos ficar rico, milionário. Marcelo assim, Marcelo, meu marido. E o Josi, pelo amor de Deus, Josi, que tu tá louqueando? Eu sempre digo que um lead é uma porta de oportunidades que você nem imagina onde pode te levar. A minha convidada de hoje do podcast Saia da Zona, ela preencheu um formulário e na época eu era vendedora e fui lá, olhei o formulário, falei, que lead bom. Comecei a acompanhar, agendei uma reunião, fizemos uma ligação e gerou um relacionamento. Convidei ela para participar de um evento e logo a gente deu match e deu ali o nosso DNA, fez uma boa sinergia. E ela hoje é minha mentora e eu tenho muito orgulho. Eu até peguei aqui para vocês, para eu apresentar ela do jeito que ela merece. Porque olha só, Josi Concol, ela é publicitária de formação com mais de 20 anos de experiência na área de marketing e vendas. Ela é especialista em criação de mentorias e vendas pela internet. E já mentorou mais de 8 mil alunas em 31 países. Senhoras e senhores, sua metodologia ajudou suas alunas e mentoradas a gerarem mais de 10 milhões de faturamento no mercado digital. E hoje eu tenho muita alegria de chamar ela para participar desse podcast aqui comigo. Seja bem-vinda, Josi Concol. Obrigada, que honra. Eu queria muito sentar nessa mesa, tá? Na verdade, eu tava reivindicando esse lugar. Falei, eu também quero. Eu também sou lead, eu também quero. Gosta sim. Ai, legal. Prazer, Mel, prazer, tá? Que lindo ver você fazendo esse caminho tão maravilhoso, colocando pessoas tão incríveis aqui, que eu sei que já passaram nos episódios anteriores. E é uma honra poder sentar aqui também, tá? E falar de vendas, que é esse papo que a gente gosta tanto de vender, né? E ela não colocou aqui, mas vendas sistêmicas, ela tem todo um jeito diferente de vender e isso me cativou muito. Então, a gente vai conversar sobre isso, mas eu sempre começo perguntando a palavra vendedor. O que vem na sua cabeça quando você escuta vendedor, Josi? Serviço. A serviço. Eu acho que não seria nem servir, né? Porque às vezes a gente fala servir hoje tá meio que... tá meio batida, a galera usa bastante, eu uso também. Mas então vamos melhorar, vamos colocar a serviço. O vendedor, pra mim, ele tá a serviço de uma empresa, se ele é um intermediário. E se ela é uma mentora, vendedora, ela já tá a serviço com o seu próprio produto, tá? Que demais. Eu acredito nisso, assim. E eu sei da sua história, eu conheci toda uma reviravolta que teve, que eu acho que é legal a gente trazer. Mas qual foi o ponto que te trouxe nesse lugar mesmo de acertar a venda e falar, esse é meu método de vendas, é assim que eu vou escalar, porque hoje a gente vê um cenário, né, Josi, de muitas pessoas fazendo pelo feeling, muitas empreendedoras, o seu público também é esse, o meu público de consultoria também. Mel, eu só vou fazendo, eu tô fazendo ali muito na operação, mas teve algum momento que você também falou assim, esse processo eu consigo replicar, isso é um método. Sim, eu acredito que a gente começa de uma forma intuitiva. O vendedor, ele tem essa coisa, né? Que ele vai meio na intuição, ele sente, ele tem aquele gingado, ele tem aquela coisa ali, é muito... Por isso que a gente diz, vendedor de carro, não sei o que, acaba muito ficando na nossa mente, né? O corretor, vendedor de carro, vendedor de né? Loja de imóveis, né? Ele fica aquele sabão. E no fundo a gente na verdade, meio a gente tem essa malandragem e tem que desenvolver essa malandragem. Então, no bom sentido, tá? Eu sempre fui muito intuitiva na questão da venda. Mas é que, na verdade, venda não é venda processual, venda técnica. Venda é quando você olha para a pessoa e fala,
caramba, eu posso ajudar essa pessoa. Eu acho que quando você consegue chegar neste nível de vendas, cara, tu vende qualquer coisa. Tu vende areia no deserto. E olha que há uma abundância de areia no deserto, se a gente parar pra pensar. Mas sim. o vendedor dá um significado pra isso, né? Aham. Eu comecei muito intuitivamente. Eu acredito que quando eu olho pro meu passado... Recentemente eu fui buscar um pouquinho disso, né? A gente que é sistêmica, gosta de fazer aquela coisa, terapeuta, né? Vai dar aquela aprofundada, vamos dar uma olhada aqui nesse negócio, nesse campo, de onde é que saiu isso. E eu olho para minha mãe. Então fica um convite, né? Que todos têm mãe, né? Olha para o que sua mãe fazia, porque tem alguns estudos que explicam que a inteligência que você tem hoje, ela está muito relacionada à sua mãe. E aí eu olho para trás e vejo, caramba, minha mãe vendeu pro velho da van. Olha que legal! Aqui pertinho. A gente tá em Itajaí, né? Aqui bem pertinho. Eu me lembro muito, essa cidade, ela tem muita representatividade na minha história até os meus 7 anos, tá? Porque minha mãe descia aqui, eu nem sei se tem até hoje, o tal do Metropolitan. Não sei. Eu acho que não tem mais esse supermercado, não, tá? E aí minha mãe vendia velas. Era Velas com Col, a marca do sol. Era o nome. Tinha todo o Olha, que slogan. legal! Marqueteira Não, já! Minha mãe se vestia de amarelinho, com calça preta, sempre muito arrumada. E eu vi tudo aquilo, desde novinha, ela fazendo aqueles movimentos. Ela era vendendo roupa, era vendendo isso, vendendo aquilo. Sempre estava vendendo, criando alguma coisa. E eu lembro de ver essa mulher projetando tudo antes de sair da nossa cidade, que ficava longe daqui, ficava pelo menos uns 350 quilômetros daqui. Então, ela projetava tudo e descia aqui a gente chama descer, porque a gente ficava na serra, né? Descia para Itajaí, Balneário, aqui, Brusque, e ela falava assim, eu vou para lá com o carro cheio e eu vou vender tudo. Gente, não, e hoje em dia eu falo que a gente vive num privilégio, Josi. A internet, a informação, a liberdade, a segurança que a mulher tem. Hoje você liga o GPS, você compartilha a sua localização, todo mundo sabe onde você tá. Agora, antigamente, ninguém sabia, ninguém conseguia falar com ela. Se alguma coisa acontecesse na estrada, Era eu e essa mulher. Ela metia o louco, tinha um Uno verde naquela época, um Uno verde era um carro assim bonzinho, tá? 2 portas só, sequinho, eu lembro dela vir lá, enchia aquele carro de vela, aquele Uno ia baixado assim atrás, e a gente descia. Mas eu lembro muito de ver minha mãe assim, eu vou vender tudo. Ela saía muito mentalizando, tá? E eu tinha 7 anos. Não tinha como não acontecer. Ela não dava margem para não acontecer. Não, ela descia pronta. E ela dizia assim, ó, pra mim, eu lembro que eu tinha um cachorrinho, o Toby. Ela falava assim, ó, tu vê naquela época, né? Ela dizia, tu senta aqui no meio-fio, tu fica me esperando aqui, que eu já vou sair e vai dar tudo certo. E aí a gente vai comer uma coisinha gostosa. Então, assim, me dá vontade. Eu me emociono, né? Nossa, porque você é a função do coisinha gostosa. Todas as vezes que eu faço algo muito significativo, gente, eu vou chorar eu falo também. assim, ó. Eu não vejo a hora de terminar esse podcast, que também foi uma luta chegar aqui. Marcelo, vamos comer uma coisinha gostosa? Porque é como se fosse uma vitória de tudo que a gente está fazendo sempre. Que demais. É uma comemoração. Que legal. E fica um insight. Você que é vendedor, vendedora, comemore. Coma uma coisinha gostosa. Não sei, faça alguma coisinha gostosa. Não, e olha a importância da referência, porque provavelmente você se tornou o que você é hoje porque você viveu toda essa resiliência da venda. Foi. Que eu conheço um pouco da sua história, você vai falar também as partes que você achar pertinente, mas que realmente, assim, não tem como dar errado. Não deu aqui, eu vou testar aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo. Não tem o plano B. Não tem. Porque, no fundo, a questão da venda, não é falar, eu quero vender esse copo por mim. A questão é diferente. Quem precisa desse copo? Deixa eu olhar aqui, quem precisa desse copo? E onde essa pessoa está? Tá ali aquela pessoa. E aí eu estudo essa pessoa, eu entendo sobre essa pessoa, eu vejo de que forma esse copo cheio de água azul pode ajudar, contribuir, mudar a vida dela, transformar a vida dela. Então, eu vejo que é muito isso, tá? Talvez a vida seja muito mais simples do que a gente possa imaginar para quem diz que tem trava com vendas e tal. Mas é porque às vezes você está olhando muito para si. Fala assim, esse é o meu copo e eu quero... Eu nem olho para lá, é porque eu olho muito mais para o meu copo. Perfeito. Você acha que, então, vendas é um estado de espírito? Sim. Concordo com você. Acordou, dormiu, não importa o que aconteça, você está no estado de espírito de servir. De olhar as oportunidades. Se colocar a serviço. Sim, com certeza. Se a gente olha para Jesus, que é um grande mestre, né? Para
para Um grande muitas vendedor pessoas. também, né? Ele é um vendedor 100%, porque quem que conseguiu vender que existia um céu e que nós iríamos para o céu? Fala para mim, quem conseguiu dentro dessa história, que desde que nós temos aí, pelo menos guardado, né, documentada a história, quem vendeu uma ideia tão, sei lá, hipotética, sei lá, tão mirabolante, Disruptiva talvez, para a época né? também. E que nós Disruptiva pra acreditamos época. até Aham. hoje. Então, assim, ele teve que ser um grande vendedor, talvez o nosso Aham. maior vendedor mesmo. Só que é de sonhos, né? Demais. Aham, vendedor de sonhos, muito bom. Nossa, pra mim já valeu aqui, ó, essa introdução. Que legal. E hoje, como que é o seu modelo de negócio? Tá. Explica um pouquinho, quem não te conhece. Sim. Eu acredito que está perdendo muito quem não te conhece. Tem que conhecer. Sim, acompanhe. Eu gosto muito de contribuir. Você até me perguntou sobre como que veio essa metodologia, né? Essa pergunta é muito boa, Mel, porque quem está no mercado assim, como nosso, digital, que mentores, consultores, todo mundo que está desenvolvendo algum método, a gente fica numa ansiedade, né? De, ai, como que eu monto um negócio tão diferente agora em 2025, com tanta abundância de gente criando coisas, né? Como é que eu me diferencio? E no fundo, assim, não foi algo que... Sabe, eu não posso dizer pra ti que eu peguei meus papel, meus board mix e meus miros e ali, nossa, saiu. Não, é uma junção. Eu vejo que, no fundo, nós somos preparados no processo e acredito, eu sou cristã, né? Então eu vou falar de Deus aqui com todo respeito, com cada um dentro da sua religião, mas às vezes Deus tá até pronto para te entregar o código e te dizer assim, ó, tá aqui. Mas você não tem maturidade ainda para receber. Então, na hora certa, parece que desce e fala assim... É isso. E meio que vai gerar uma epifania, porque quando esse nome veio, ele veio sem querer, o venda sistêmica. Foi porque eu já estava entrando no universo do sistêmico, já percebia que a minha filosofia de vida era ordem, pertencimento e equilíbrio em tudo. Eu tenho um senso de justiça muito forte, cada um carrega dentro de si algumas coisas, né? Eu tenho essa coisa, tem que ser tudo muito certo, eu sou preto no branco. Se tu falou pra mim isso aqui, eu sou canceriana raiz do dia 7 do 7 de 87, amor, não me magoa. Que é assim, tipo, pro resto da vida, entendeu? Os meus ascendentes, eu sei lá o quê, em escorpião. Então, assim, pelo amor de Deus, não faz isso, amor. Fala qualquer coisa, mas não faz isso, entendeu? E é forte, porque está no nosso DNA. A gente é assim, é meu. Então, eu sou muito preto no branco, muito da justiça. Se falou, tá falado. Tudo pra mim, eu percebo que nas empresas que eu passei trabalhando antes de se tornar empresária, eu tinha um senso também de pertencimento, eu queria que todo mundo pertencesse ali, todo mundo se sentisse visto, já era algo muito da minha natureza. E a questão de ordem, ela também vem muito ligada ao equilíbrio. Então, assim, quem tá aqui, quem tá aqui, precisa ser respeitado. Então, respeito com pessoas mais velhas, respeito com o patrão, com o gerente, não importa, assim. Era um senso muito meu. Aí, quando eu fui estudar, eu percebi que já existia uma ciência, digamos assim, em cima disso, que no fundo está na Bíblia também, né? A gente sabe que nesse momento o sistêmico tá ganhando uma proporção muito grande no Brasil, especialmente foi um lugar que ele se, assim, proliferou, legal, muito bom. As pessoas, o brasileiro gostou dessa filosofia, né? É uma filosofia, na verdade. E eu juntei aquilo ali e falei, cara, eu já sou desse jeito. Eu já sou dessa forma. E nisso a venda já estava ali, não tem como negar essa função da venda, sempre teve. Eu acho que vale aqui se fosse para trazer uma reflexão de quem está em casa, porque às vezes a gente fica mais velha e aí começa a dizer, eu tenho trabalho com venda, tudo mentira na nossa cabeça, tá, senhora? Sim. Olha pro seu passado e vê o que tu fazia quando tu era menina. Vê se tu não ia pra escola, tu não vendia umas pulseirinhas, não vendia uns negocinhos. Porque quem tem isso já é vendedora nata, tá? Aquela que tava lá sempre fazendo uma troca disso, daquilo, uma negociação. Amor, tu tem o DNA das vendas nessas tuas veias. Tu só, talvez, em algum episódio da vida, alguma coisa te gerou talvez não tão positiva e tu, de repente, começa a contar essa história que tu não é boa vendedora, ou que tu não gosta de venda, ou que tu tem trava com venda, né? Nós temos que destravar essa mulherada, pelo amor de Deus, porque elas têm muito dinheiro para fazer, né? Então, a venda sistêmica veio muito dessa junção, assim, disso tudo, mas veio num determinado momento sem predestinar nada, aconteceu. E, com base nisso, veio junto também o modelo de negócio, que foi o que você me perguntou, tá? E eu diria para você que
Foi novembro de 2023. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 8 anos. Foi acessar o que eu acessei em novembro de 2023. Gente, assim. já quero saber, porque assim, Foi. é tipo ontem. Foi um guri de 18 anos que eu vi fazendo um cálculo. Mel, você sabe, nós que somos de vendas, assim, contra dados não há argumentos. Então, aquelas que falam que são travadas com vendas, tem que gostar de mais uma coisa, amor. Você tem que gostar de matemática. Eu sei que tu fugiu. Tu fugiu, talvez, dessa matéria, dizendo que tu era de humanas. Mas é que, como empresário, não tem como a gente fugir dos números, né? E não, a gente não está falando de números complexos, números simples, que a partir de um cálculo ali, você consegue ter uma noção do que vai acontecer no futuro, uma projeção. Bem, eu vi esse menino fazendo, porque 18 anos é um menino ainda, né? Mas já estava faturando muito bem. E eu vi ele fazendo um cálculo. Quando eu vi ele fazendo cálculo, Mel, foi tipo um mastermind que a gente foi. Eu falei assim, eu olhei pro meu marido, falei assim, compra 120 mil reais o produto do menino de 18 anos. Eu assim, Marcelo, compra, nós vamos ficar rico, milionário. Marcelo assim, Marcelo, meu marido. E o Josi, financeiro? pelo amor de Deus, Josi, que tu tá louqueando? Eu assim, Marcelo, compra. Mas foi o que eu falei. Os 120 mil reais é um voto no seu negócio. Você dá um voto no seu negócio, você fala, eu vou fazer Eu acontecer. sabia que ia dar certo, Mel. Eu sabia, porque eu olhei, calculei, fiz meus cálculos aqui. O negócio para acessar custava 120. Eu falei, se eu vou, você também vai, porque nós dois vamos, que nós dois temos que olhar para esse negócio aqui. E ele disse, Josi, tu tá louca? Eu digo, não tô louca não, pode comprar. E foi aquela discussão de 5 minutos. E ele, tá, então vamos, né? Aquela coisa. E às vezes tem que fazer isso na vida, tá? Tem que dizer assim, tá, vamos. E o cálculo foi, eu fiz uma projeção, naquela época eu vendia produtos de 3 mil reais, mentorias de 3 mil. E aquele cálculo me desbloqueou, porque ali eu vi que havia possibilidades de um ticket maior e que sim, as pessoas pagavam um ticket maior, até porque eu naquele momento estava disposta a investir 120. E eu só tenho coragem de cobrar aquilo que eu tenho coragem de pagar. A partir do momento que eu falo assim, ó, vou pagar 120, eu já sei o quanto eu valo. Agora eu valo 120, agora eu posso cobrar 120 também. Então foi um desbloqueio, tá? 120 assim, à vista, no Pix? Não, amor, calma, pelo amor de Deus, né? Assim, no financiamento. Parceladinho. Aquela coisa é perder de vista, assim, mas a gente honra, a gente paga. Porque tem coisas na vida que vai ter que ser dessa forma. Eu acho que isso é uma coisa legal, sabe, Mel, de falar. Porque as pessoas acham assim, olha, fulano, ciclano bem, de vida e tal. E acham assim, não, aquela pessoa ali não, capaz ela digita um Pix. Pode ser que ela digita um Pix e vai. Mas tem coisas que às vezes não faz sentido tu pegar 120 mil, por exemplo, e colocar direto num Pix. Você pode pegar aquele dinheiro, reinvestir em tráfego, como a gente já conhece esse mercado. E desse dinheiro, já fazer o dinheiro que já vai pagar a parcela e assim por diante vai. Tem que dar ROI. A conta é da ROI. Boa, exatamente. E foi ali que a gente percebeu que os mesmos clientes, eu lembro que na época eu tinha 1.241 clientes de ticket de 3 mil. Porque eu levava bem planilhadinho, assim, eu já tinha 14 turmas de mentoria nesse ticket aí, que ia de 2,5 a 3, chegava até 4, então ficava ali nessa média mais ou menos de uns 3 mil. E quando esse menino fez o cálculo e eu vi a projeção de agregar mais valor à entrega, tornar uma entrega via plano e não mais por mentorias de começo meio e fim, eu falei, caramba, mas é óbvio isso. Porque ao invés de eu fechar, né, tão óbvio, mas a gente não enxerga. E aí vem código aqui. Quais os ambientes você precisa acessar? Quem precisa acessar a cabeça da Mel para dizer assim, ó, a Mel vem de fora sem nada de emoção, bota o dedinho e fala, olha, isso. Né? Então, às vezes, apontar o dedo pode custar 100, mas o dizer aonde tem que ser apontado e de onde tem que ser mudado custa 15, 20, 50, 120 mil, que foi o movimento que a gente fez. Mas quanto de ROI deu isso, né, dessa tomada de decisão? Então, foi a virada do negócio. Foi a virada, porque ali eu tive insegurança, né? Eu assim, meu Deus, sabe aquela coisa, né? A gente, Senhor, Pai Deus, que Jesus me... Não, quando eu entrei no bastidor do mercado digital em 2023, mentoria, um grupo de mastermind de 100 mil reais, 120 mil reais, eu falava, gente, esse povo é doido. Esse povo é doido? Mas tem alguém que paga? Tem. Daí...
Até que eu vi 200, 300 lá pagando. Eu falei, nossa, e eu pagaria também. E Hoje um dia eu vou pagar. Mas é né? desbloqueio, meu. Acho que é desbloqueio porque emocional mesmo, né? Pra mim foi merecimento mesmo, tá? Nossa, sim. Merecimento. Nunca tinha pagado nada nesse valor, não. Assim, não... Mas é que o 120 não é o quanto aquela pessoa vale. É o quanto tu vale. Quanto vale o teu passe. Sim. E aí, acho que vem essa confiança, essa garantia de eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer isso aqui dar muito certo. E eu precisava só daquela oportunidade, porque eu venho de um histórico de vida também, assim, talvez como muitos que estão nos ouvindo, ou muitas, né, que não tinha, ninguém deu, não tinha herança, não tem herança, amor, tem que fazer herança, tá? Então, você não tem plano B, tu tem que levantar e dizer assim, vou me agarrar nas oportunidades e fazer essas oportunidades dar certo. E no meu histórico de vida foi mais ou menos assim. Apesar de ter uma infância muito... Minha mãe, assim, me criou como uma princesinha até os meus 7, 8 anos mesmo, assim. E foi bem desafiador isso, porque eu fui muito mimada, filha única até os meus... E sou da minha mãe e do meu pai, ainda sou, né? Mas até os meus 9 ali eu tinha tudo, Mel. Se você perguntasse pra mim uma boneca XYZ daquela época, eu tô com 38, tu tá com quanto? 38 também. Então, assim, se Ixi, nós botar nossas mães a conversar, a Sim. gente vai entender o nível do negócio. O Lilica Ripilica, né? Aquelas gente, roupinhas. a tal da Barbie, que Barbie. tava em altíssima, os Ken, que só tinha quem? Quem tinha muito dinheiro, tinha quem, né? E a minha mãe dava, ela me conta, ela se virava nos 30 pra me dar. Ela sempre fazia muito isso. Eu tinha tudo. CD de Xuxa, CD de Eliana, de Angélica e tudo. E eu vivia com o microfone na mão. Eu sempre gostei de microfone. Eu sempre andava cantando. Então já era muito da minha personalidade isso. Até que chega ali uma hora, minha mãe vai embora, eu vou cair na casa do meu pai. Um cara simples, camponês, da roça, que planta fumo até hoje. E eu vejo um contraste de vida. Muito difícil, tá? Muito difícil. Mas hoje eu agradeço muito. É muito difícil passar no processo, né? A gente não sabe que o processo é a própria promessa, tá? E guarda isso. Se você tá passando às vezes a gente quer muito a promessa, mas para chegar na promessa, o processo é uma parte da tua promessa já. Ela vai chegar. E lá eu vi um contraste de vida nada a ver com a vida que eu tinha ali, de princesa, madame, meu quarto, minhas coisas, meu tudo. Ninguém botava a mão nas minhas coisas, era para ir para casa do meu pai, dormir no chão, dormir do ladinho da minha avó. Dividir uma casa com 11 pessoas, ia para a roça, com 12, 13, 14 anos, ia para a roça. E ali, às vezes eu faço questão de voltar lá para... Eu não me sentia pertencente àquele espaço. Não porque eu não amo a família do meu pai, meu Deus, foi a melhor coisa da minha vida, talvez naquele ângulo, naquele momento, porque eles são muito simples, mas são muito corretos, muito assim, sabe? De valores, a família, né? Nossa, Tem valores. Uma coisa com a minha avó, todo mundo, minha avó cuida de corujona, de todos os 9 filhos, coisa mais linda do mundo de se ver, sabe? Então eu vi uma coisa que não tinha do lado da minha mãe. Ninguém está com ninguém, tudo aquela pauleira generalizada, como sempre, de família que rola. No meu pai já não tem esse negócio. Só que eu não me sentia pertencente, porque as pessoas não liam, as pessoas só assistiam coisas que eu não queria assistir. E a minha mãe fazia eu assistir ler Paulo Coelho com 9 anos de idade. Zíbia Gasparetto. E eu falei, gente, as pessoas não lêem aqui e eu não conseguia encaixar, por mais que eu tentasse. Então, durante o dia, eu lembro que teve um período ali na adolescência, ainda a pior fase, né? Fui passar lá, porque é uma fase desafiadora, né? Para quem tem filho sabe o que a gente tá falando. Sim. Eu lembro que eu chorava muito à noite, assim. E de dia pra eu criar uma casca, eu virei meio que um menino, assim. Como tinha que ir pra roça, tinha que trabalhar, não tinha muita alternativa, não tinha muita feminilidade naquele trabalho. Eu tinha um negócio de passar veneno nas costas, sabe aquele amarelo? Dá-lhe aqui com o que eu conseguia de litros, e cortar lenha, e dirigir trator, e nananá. Então, e foi a forma que eu achei de me proteger, de criar uma casca e focar no hiperfoco. Então, isso... Executar. Foi, Mel. Isso me tornou... Foi um tempo até que veio a Milena, daí eu engravidei. Quanto tempo você ficou? Eu tinha 16 para 17, tá? Quando a Milena... Então, você ficou... Uns 4 anos ali, no máximo 5, assim, que eu fiquei lá. E aí, quando veio a Milena, foi a melhor coisa da minha vida.
porque eu parei de ficar... Isso acontece muito com filhos de pais separados, né? A gente fica tentando intermediar conflitos sem a gente saber, tá? Isso é inconsciente. Sim, sim. Aí, quando veio a Milena, eu foquei aqui. Esquece a vida deles. Agora, deixa eu Vou olhar pra cuidar frente. disso aqui. Então, a Milena foi a melhor coisa da minha vida, tá? Legal. Aí, peguei Milena, 1 aninho, 6 sacos de lixo e fui a Florianópolis para ser empregada doméstica. Fui para lá. Consegui uma oportunidade, surgiu uma oportunidade ali numa situação lá e eu falei, vou tentar a vida lá nessa cidade, porque falei, cara, se eu ir pra cidade, minha cabeça era assim, né, gente, cabeça de vento, 17 anos, o que tu tem na cabeça com 17 anos, amor? Eu, no caso, não tinha opção, eu só tinha que dar certo. Mas eu pensei, eu vou estudar, eu vou dar um jeito de estudar. É isso que eu ia te perguntar. Esse processo que você sentiu falta do livro, mas você conseguiu, de alguma forma, se manter? Porque eu tive uma fase da minha vida que eu fui empreender também. Eu saí do shopping. Imagina, eu trabalhava nos melhores shoppings de São Paulo. Os treinamentos, tudo mercado de luxo. Daí eu fui empreender na periferia, no boteco. Sabe assim, uma coisa nada a ver. Lá em São Paulo? É. De frente com o prédio que a gente morava, uma oportunidade de comprar um comércio de gás e água. Só que eu me senti emburrecida. Eu falava, Diego, eu tô emburrecendo, Diego, eu tô ficando aqui, porque é aquele papo de bairro. E eu falava, meu Deus, eu não quero ficar ouvindo fofoca, eu tô me sentindo emburrecida. Daí eu falava assim, olha o poder da mente. Do que você pede, eu falava, Diego, eu quero sentar numa roda, eu quero sentar numa mesa e falar sobre negócios. Com homem, com mulher, eu não sei o quê. Onde eu fui parar? No marketing digital, Mastermind. Vendendo Mastermind que eu nem sabia que existia, de 100 mil reais, né? Sim. Mas assim, é uma coisa muito louca, se sentir que você tá emburrecendo. Sim. Sim, aconteceu exatamente o que você tá falando aí. Tu sentir, meu Deus, gente, mas as pessoas não lêem, gente. Não... E assim, mas eu você amo minha família. ter ainda recursos, assim, livro, conseguir de alguma forma? Pouco, porque daí tu acaba tendo que, provavelmente aconteceu contigo também. Você tem que trabalhar, você tem que fazer a coisa acontecer. Eu lembro que eu botava muito CD. Época do CD. 38. E quando riscava? Né? 38. Ai, quando riscava. Não é mais que 38, amor, é só 38. Mas o CD, eu lembro que eu colocava CD, aí tinha, como é que é? Cid Moreira, que eu conseguia comprar, eu ouvia aquela música, muita música da Malhação também. Mudava a vibração. Talvez isso, Mel, talvez isso. E sabe o que eu fazia na música? E às vezes a gente não faz isso, né? Não sei se tu faz agora com 38, mas eu ficava imaginando o que eu ia viver. Sim. Eu sempre fui boa de contar história, né? E eu contava historinha pra mim mesma. Então, eu ia fazer caminhada e nessa época eu ainda engravidei da Marina. Então, assim, eu tava, tipo, enterrada ali. Eu tinha que ficar ali, né? Por quê? Quem que vai contratar uma grávida? Então, eu falei, eu preciso passar por esse processo ainda aqui. E aí, eu ia fazer caminhada pra... E bem a gestação também, eu sempre gostei de andar. Eu ia caminhar no bairro mesmo e eu ficava contando uma história. Eu contando... Olha que loucura! Eu andava e contava... que meu marido foi transferido, a gente vai para outro lugar e não sei o quê. Eu ficava contando como seria a cena, eu anunciando que eu ia sair daquele ambiente. Que eu já tinha determinado que eu ia sair daquele ambiente, Josi. O que aconteceu? Um ano depois, 2021, isso foi 2019. 2021, Diego, vamos para Santa Catarina. Eu falei, nossa senhora, vamos. Só que a historinha na minha cabeça já estava rodando há muito tempo. Eu ia andar, e agora eu conto outras histórias, né? Eu na Europa. Amei! Eu batendo o faturamento da empresa, meu time crescendo. Então, eu vou fazendo, principalmente no momento de atividade física, eu uso que esse momento eu fico contando historinhas pra mim. Perfeito. Tu sabe que se tu for estudar sobre isso, eu não sou a pessoa pra te falar eu não sou a científica do rolê, mas Greg Braden, Bruce Lipton, quem mais ali? Eu adoro, Hélio Couto, Bob Proctor, todos eles. Se a gente vai olhar, existe um lado científico real disso. Porque a mente, ela interpreta como aquilo é real, ela não sabe o que não é real. E você juntar a academia com isso, provavelmente, tá? Depois você vai pesquisar aí pra ver. Porque quando você tá na academia, tá soltando várias coisas, gerando várias coisas no nosso corpo, biologicamente. Então, talvez você tá ainda no momento mais propício para co-criar as coisas. Eu sou super
Eu sou assim. E eu eu conto a assino história do... Tá acontecendo, Isso, já tu está tem que acontecendo. Não sentir. é eu vou, não. Não. Eu assim, como Tu se eu sente. estivesse ligando pra você. Jô, você não sabe, tô morando em Paris agora, vem me visitar. Sabe assim, tipo... bem Isso, louca. não, mulher, tá geladinha aqui, olha só. Tá nevando. Mas isso é código. Isso é muito E bom, tá vendo? né? Você me resgatou uma coisa que eu nem lembrava mais. Com certeza foi isso. Eu não lia, mas eu visualizava tudo que eu ia viver. Uhum. De uma mulher de negócio, que eu ia ter um carro branco, um carrão, uma SUV, que eu ia ter todas as condições, que eu ia morar numa casa de 2 andares. Eu moro, e é engraçado isso, tá? Eu sempre me vi subindo as escadas da minha casa. Eu não tenho uma casa de 2 andares, porque o meu marido não gosta de morar no chão, cobra, aranha, essas coisas. Então, Fica no alto. eu Uma tenho cobertura. É uma cobertura de 2 andares, a gente Tá tem. vendo? Mas por quê? É a força da nossa criação, da nossa mente, do nosso estado de espírito, Sim. tá? E isso realmente foi algo que aconteceu comigo também. E até em visualização de vendas, assim, eu vejo, eu fico falando, eu vou fechar tal contrato, tantos clientes, cobrando tal valor, tudo, tudo. Mel, eu entendo, tá? Só um parêntese. Lembra da dona Cleusa, minha mãe lá atrás? Ela enchia o Ela no fazia milho isso, e exatamente. dizia, vamos, que vai dar tudo certo. E no caminho, provavelmente, ela ia dirigindo e a visualização ali, ela chegando, falando pro velho da van. E tudo vendido. Eu e só tava voltando com o avisando uma carrinho. coisinha gostosa que eu ia comer no final. E voltando com o carro vazio. Aham. E ela ali mentalizando tudo acontecendo. Foi, tá? Em vendas é exatamente isso. assim. O que eu entendo, né? Se a gente vai olhar o lado científico, existem frequências aqui. Quando você eleva a vibração, como você falou, que é uma música, que é um som, que é uma meditação, que é uma academia. Por que é tão importante essas coisas? Beber água, todo esse lado funcional que a gente sabe que é tão simples, às vezes complexo de fazer, mas muito simples de ser executado, tua frequência sobe. Quando você conecta com a frequência desse cliente que está procurando por essa solução, o que acontece? Venda. Sim. Então, você consegue capaz de levantar, hoje é início do mês, a gente está gravando esse podcast no início de um mês, né? Mas independente do momento que essa mulher, esse homem essa empresária vai assistir depois. Sim. Você é capaz, nesse momento, mentalizar quantos clientes, agradecer por todos os clientes que você vai ter ao longo desse período que você determinou? Agradece por cada um deles. Como que eles são, agradece pelo que eles já te trouxeram, os insights que eles te deram, porque o cliente, ele te entrega tanto. Meu Deus, o cliente é uma bênção na nossa vida. Porque além de te pagar, ele te entrega. Ele te dá O feedback direto. Tudo. Ele te entrega o caminho, às vezes, que ele precisa. Você só precisa entender uma coisa, que mais do que falar, a gente precisa fazer perguntas. Se torna um bom perguntador, uma boa perguntadora, perguntas abertas. Por quê? Como? Qual? Onde? De que forma? Para quem? Se você conseguir tirar, e aí vem muito de novo daquele, não olha, fica olhando para si, olha para lá e pergunta o que você quer, o que você precisa, de que jeito, fale-me mais sobre isso. Me explique como você chegou nessa forma. As pessoas vão E sai entregar. do genérico. Sabe que eu vejo... Ai, nossa, eu quero morrer. Quando acontece... O vendedor chega para mim, a gente treina times comerciais e todo dia fica dando feedback sobre atendimentos, enfim, a nossa rotina. Só que assim, as pessoas ficam muito no raso. Sim. E aí ela fala assim, o cliente me disse que agora ela não pode pagar. Deu, tá, e que mais? Não, é isso. Tipo, fica no raso, mas pergunta, investiga. Você não vai ser invasivo. Se você coloca a serviço e à disposição... Fala, tá, deixa eu só entender. Quando você diz que você não pode pagar, o que você quer dizer? Você não pode pagar o valor total, você não pode pagar a parcela. Se eu facilito... E aí, investiga. Investiga. E as pessoas ficam muito no raso. Ela falou que neste momento tá caro. Tá, e aí? Que mais? Até aí eu acho que já tá até aprofundando, glória a Deus, tá? Vamos dar um abençoar esse daí que falou isso aí, porque tem algumas que olham assim... Só ignora. Não tem esse seguidor aqui, não tem condição de pagar, nem vou olhar para esse aqui. Amor, não meça o bolso do teu cliente pelo seu bolso, senhora. Exatamente. O seu cliente tem um bolso, faça as perguntas, bem tu disse, Mel. E aí acho que a gente entra no lado da venda que sai dessa intuição, porque eu não sou a vendedora também só da intuição. Para mim, a venda é técnica pura, é estratégia junto com técnica.
A estratégia vem para despertar desejo, a técnica vem para conduzir até o caminho final. Porque as pessoas precisam de ajuda para tomar decisão. Eu preciso, porque no caso da nossa situação de 120 mil, não é do nada, não é do além. Eu precisei que despertassem o meu desejo, precisei passar na etapa da técnica para dizer, mas será que realmente é para mim? Porque daí vem o carro. Daí você vê o ganho. Isso. O ganho que você vai Alguém ter. precisa explicar. Eu boto dinheiro e me volto o quê? Isso. O retorno. Vai voltar. Isso. Alguma coisa vai voltar. Não é dinheiro, não necessariamente vai ser uma matéria. Perfeito, perfeito. E aí alguém precisa fazer essa condução. E aí, aqui, para mim, isso aqui é super replicável, a técnica. Você precisa aprender como... A gente não precisa aprender a fazer o trem aqui, baixa e bump, e não sei o que tanto, e sumou, e não sei o que lá que a gente tem que aprender. Existe uma técnica, existe uma repetição de uma técnica, existe um treino. Então, se você já tem o lado intuitivo, imagina a pessoa aqui que está nos ouvindo e já tem o lado intuitivo de vendas, já gosta, já tem o borogodó. Junta com a técnica e a estratégia de comunicação, que bem você falou no comecinho do digital, que, amor, você não precisa sair no Mille Verde, 300 quilômetros, sem GPS. A gente vive uma vida muito boa, a gente vive uma... Não, tá sentadinha no sofá da sua casa. Faz agora um aqui assim, né? Gente. Pega aqui assim, abre, e aí daqui a pouco tu tem... Acabou. 10 mil, sei lá quantos mil, olhando e visualizando aquilo que você está falando. A gente vive na melhor época. Sim, empreender nunca foi tão, como a gente fala assim, nunca teve, tem uma palavra que eu uso para isso, democrático, né? Nunca foi tão democrático. Sim. Eu tenho uma frase, Mel, para vendas, que eu queria trazer. Eu tô colocando, essa foi a primeira frase que eu coloquei no meu livro. Ai, que legal! Vai sair Não esse acredito! livro! Que Preciso lindo! eternizar. 2026? Sim, senhora, vai. Que coisa vai sair. incrível. Precisa sair. Acho que todo mundo que recebe algo, Precisa. sabe que não é sobre mim, é sobre o que através de mim precisa ser deixado para outras gerações, enfim, para quem precisar ler e acessar. Como é essa visão de vendas? Como você junta isso aí? O que é isso? Como é que eu aplico isso no meu negócio? Ai, né? que demais. E uma das frases que eu recebi de download é: o mais alto grau de sofisticação de uma venda é quando você não vende. É quando o cliente compra de você. Porque é bem diferente entre você vender e o cliente comprar de você. Sim. Você desperta tanto desejo com a estratégia, com a comunicação nas redes sociais, que o cliente fala, caramba, eu preciso disso. E esse talvez foi um diferencial para a minha escalabilidade. Primeiro modelo de negócio, que bem você me investigou. Porque às vezes tem aqui pessoas que estão nos assistindo, que estão batendo em murro em ponto de faca, assim, com um modelo de negócio, amor, que se eu e você sentarmos com ela e fizermos uma análise, fala assim, senhora, eu conto ou alguém conta? A coisa tá crítica, a gente vai ter que dar uma mudadinha aqui no caso. Então, que foi o que aconteceu comigo? Aquelas turmas de 3 mil ia bater num teto toda hora. Quando eu mudei para planos, para quem é de mentoria, né? Fica esses insights aqui. Inclusive, com o insight eu tenho evangelizado muito sobre... Nem chama só de mentoria, chama de programa. Monta um programa. Um programa, ele tem muito mais... Ele é uma mentoria dentro, mas cria um programa. Valor mesmo, sabe? Chega de mentor mequetrefe. Vai entregar, amor. Eu que venho do meu raciocínio de trabalho é roça. Então, assim, qualquer coisa que eu faça além disso, para mim, né? Eu não posso nem considerar trabalho, amor, porque não é... É lazer. Você também vendeu gás lá no... Sim. Não, e assim, é uma situação que a gente se coloca, né, Josi, até de humilhação, porque eu lembro que um dia, olha essa cena, às vezes quando a coisa tá difícil, porque às vezes a gente reclama, né, que eu lembro desse dia, que parou um cara na porta, os motoboys tinham saído, eu estava sozinha na loja grávida. A de gás, lá em São Paulo. Gás. Periferia. Ele não desceu do carro e ele falou assim, coloca um galão de água no meu carro. E eu falei, só um minutinho que os motoboys já estão voltando da entrega. Ele falou, não, eu não vou esperar. E ele também não desceu do carro. E eu precisava vender, eu não queria perder o cliente. Eu peguei um galão de 20 litros grávida, desci 2 lances de escada, coloquei no carro dele. Aquele dia eu chorei de raiva. Eu falei assim, por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu vim parar aqui? Mas eu falei, eu preciso aprender alguma coisa com essa situação, sabe? Sim. E aí, enfim,
Hoje eu entendo que eu precisava passar por aquilo para me tornar a mulher que eu sou hoje, sabe? Sim, De valorizar resolver. muito mais, porque a dor ela vem, a sombra ela vem para valorizar a luz. Total. A dor vem para valorizar os dias de glória. Com Então certeza. hoje, assim, eu começo a reclamar, eu já Opa, tem um contraste aqui. muito. Deixa eu lembrar do galão deixa eu de 20 lembrar. litros lá e os lances de escada. Exatamente, sabe? Exato. Acho que na roça te deu isso, Total, Mel. essa sustentação também, Tem né? dias que dá vontade, a gente blefa e diz que vai desistir, largar tudo. Gente, quem não faz isso tem alguma coisa errada. Vamos conversar, tá? Quem Me tá chama que eu quero empreendendo. mentoria. Eu quero mentoria, quem não quer passar por isso? E o que mais te tira do sério, Josi, assim, Cara, que me no tira do cotidiano? Coisa que não tem solução. Ai, não me enrola, entendeu? Assim, não tem problema. Preto no branco, sabe? Tem que ser Eu tô muito prática, assim. Aprendi muito com meu marido. Ai, Meu a marido maturidade também Não, tu não tem tempo mais pra enrolação, assim. É isso. Não precisa de áudio de 5 minutos, tá? Você consegue falar com 30 segundos o que tu levaria 5. Pra ser bem sincera, tá, meu? Eu só escuto o início e o fim de qualquer... Ainda bem que eu não te mando áudio. Não vou mandar mais. Até do meu marido, não adianta, porque Passou de acho um que não tem minuto, pronto, necessidade. não tem necessidade. Fala logo em menos de um minuto. Aham. Cara, eu não sou uma pessoa irritada, assim, eu levo a vida tão... A gente também passou alguns episódios um pouquinho mais desafiadores, né? 2020, ali, quando a gente gestou o João, e nesse meio tempo soube que ele não ia ficar, então eu vivi 4 meses entre vida, não eu, mas o meu filho, sabendo que ele ia falecer. Hoje eu falo disso bem de boa, tá? Mas isso te leva para um estado de espírito um pouco diferente de vida, sabe? Sim. Tu não é mais... É que é tão passageiro, tão bobo, tão tolo, às vezes algumas coisas que a gente fica considerando que eu acho que quando tu vive isso ali, tu... Não. No dia a dia eu gosto de praticidade. Mas e gestão de pessoas, assim, você como Tá. uma mulher empresária, o que fornecedor, gerir pessoas, o cliente em cima do muro, o que mais te... Tá, me tira do sério. Eu acho que aí eu volto para esse ponto de falta de resolver ali, de trazer, de ficar enrolando, de não assumir também a bronca. Acho que talvez se fosse... Ninguém me fez essa pergunta, muito boa essa pergunta. Assumir, entendeu? Fiz errado, essa era a minha posição, não fica assim naquele banho, ou joga pra lá, ou joga pra cá. Isso é irritante. Falta de autorresponsabilidade, e ser Ninguém- resolutivo. Exato. Postura resolutiva. Tá, não resolvi até agora, mas agora eu já sei e agora Sinto a gente vai muito. fazer XPTO. Exato. Só me diga como é que tá tudo certo. Segue o baile, ninguém vai te matar, ninguém vai tirar um braço teu, ninguém vai nada, tá? Não vai acontecer nada. Só assume Sim. e segue dali pra frente, tipo assim, é isso. Aham. Não vai se Concordo. repetir, tá? Eu acho que é mais isso, assim, que me... Mas, no geral, eu sou muito tranquila. Porque, empresa, pra mim, é frequência. Ai, que legal. Mais do que tudo, hoje eu não fico mais tentando controlar. Eu sempre fui muito controladora, tenho certeza que ainda tem muito vestígio. Quem trabalha comigo fala assim, tá controladora ainda. Era bem pior, tá? Poderia ser pior, né? Não, mas hoje assim, quando eu levanto, eu procuro sempre como tá a minha frequência. Porque eu sei que se você assume uma liderança, você é o pivô de toda essa liderança. Se você não está bem, há uma tendência de refletir nesse campo, porque alguém segura esse campo. Então, sendo bem sincera, eu nunca falei sobre isso com ninguém. Mas o que eu mais cuido é para levantar e estar bem, porque a liderança ela tem o ônus e o bônus. E um dos ônus é, sim, você vai ter que estar à frente, de pé... vamos fazer uma analogia aqui, né? Com o capitão, que seja o que for. E os teus sentimentos vai ter que cuidar depois, em outro momento. Porque existe um batalhão, existe pessoas que estão ali, que precisam receber, outras, tanto financeiramente como colaborador, tanto como teus clientes. Então, eu acho que um pouquinho disso também, sabe? Eu chamo isso de adultecimento mesmo, que quando você vai para esse lugar de... Eu quero montar isso, eu quero ter essa estrutura, eu quero ter essa empresa, tem o ônus e tem o bônus. Sim. E esse é o ônus. Então é só você lidar com isso do lugar de adulto. E a liderança da sua família também, né? Então, Sim. você é o pilar da sua família, principalmente a mulher. Sim. E aí tem a versão empresária e tem a versão mentora, E a versão esposa. esposa, mãe. Sim.
filha de Deus, Sim. muitas versões. E a minha família trabalha 100% comigo hoje, né? Exatamente. Então, Eu não tenho- tem como não dar Sim. certo, porque Sim. todo mundo vive desse negócio. Então, tem muita Sabe que seriedade, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até esse ano de 2025. Eu sempre quis, como boa canceriana, eu sempre quis a minha família trabalhando comigo. Sempre, falei, nossa, poder viver junto com a minha filha, com meu marido e tal. Eu sempre quis. Esse ano, em meados de 2025, eu pensei, putz, eu não tô podendo morrer, gente. Não, Nem morrer, uma eu posso crise em de paz. 5 minutos, eu não tô podendo morrer Se agora. eu quiser morrer pensando hoje, bem, eu não posso. não tô podendo morrer. Sério? Eu falei assim, mas porque se eu morro, né, fazendo os cálculos, se minha mãe vive daqui hoje, tu vive daqui hoje, a Milena vive daqui hoje, não tá dando pra morrer, não. Vou ter que resolver esse negócio. E é de verdade mesmo. Eu falei assim, porque é sério. Então, faz naquele muito momento, eu falei, caramba, porque se hoje dá alguma coisa comigo, você é a porta-voz da sua empresa, eu também sou. Então, a gente ainda está construindo. As nossas empresas são bebês, estão em construção. A gente não consegue simplesmente no primeiro, segundo... A gente está indo para o segundo, para o terceiro ano agora. Aí passa para alguém e vai. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma maturação de tudo. Até se tornar daqui a pouco um instituto, algo maior, que você vai ter outros braços ali, né? E eu pensei, Marcelo, a gente precisa fazer um seguro de vida, que é uma coisa... Porque é verdade. E a gente precisa ser sincero, porque eu e você... Bem, a gente anda de avião toda hora, anda de carro toda hora, mas não é nem isso. Hoje pode dar uma coisa, a gente um treco e deu, acabou. E tu não pode deixar para outros... Não dá pra saber a hora. Não dá. Não posso deixar para minha vai filha. Acontecer. E vai. A Essa é a gente só coisa não mais sabe certa. quando. Exato. Então, quem não gosta de encarar a morte, tá sendo até infantil, porque, gente, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Não, a gente encara hoje de uma forma bem mais, assim, natural. Ainda mais depois do episódio do João e tal. E eu sempre penso, eu não posso deixar, Mel, pra Milena, algo, ou até mesmo pro Marcelo, que eles não escolheram. Quem escolheu ser empresária, levantar uma bandeira, fazer um movimento, fui eu. Então, existe o ônus e o bônus. Sim. E a gente precisa encarar isso como adultas, que não é uma responsabilidade deles. Sim. Tá? Toda vez que eu vou fazer uma conta, eu vou fazer, sei lá, um financiamento, a primeira pergunta que eu faço lá nas cláusulas é, se der algum BO aí, pra quem fica o negócio? De ninguém, tá pagando seguro? Eu digo, ótimo, então posso assinar. Assino, cadê? Onde assino? Não quer deixar também a bucha pra eles. Não tem porquê. A gente precisa ser adulto. Tua filha tá esperando algo que... Não, as tuas decisões. Então, tu assume as tuas decisões. Perfeito, nossa. Tá? Demais. E você, como mentora, como que você enxerga que tá essa geração de mulheres? Eu vejo que tem muitas mulheres se levantando, né? Tá um movimento muito bonito. Aqui no Sul, em especial, sabia que eu senti a diferença? Aqui eu acho que as mulheres são mais a mentalidade de empresárias do que lá em São Paulo, que são mais de CLT. E aí aqui eu comecei o grupo de mulheres todas empreendendo, fazendo alguma coisa, fazendo esse movimento. E eu vejo um movimento muito legal de mulheres mentoras. Sim, muitas, tá? Foi um estudo que eu fiz em novembro de 2023, que daí eu afunilei também somente para as mentorias. Porque eu percebi que era um mercado que já estava em ascensão ali. E uma certa percepção, assim, não tinha um estudo, né, embasado. Mas nas percepções que a gente conversa nas rodas e tal, eu já vi que tinham muitas tendenciando para esse lado. Querendo... Talvez o mentora se tornou uma palestrante logo que a gente tinha ali atrás. Então, porque no fundo, a gente quer comunicar. Exato. E a forma de comunicar que a gente encontrou, de dar voz àquilo que tá... Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho que é a minha percepção. Porque eu acho que quem veio com o DNA da comunicação já tem esse desejo. Mas talvez ali atrás era muito mais palestra, coisa assim, né? Palestrante. E a gente vê uma sessão de mentoras tomando esse lugar. Eu falei, caramba, eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é dar voz para mulheres, assim. Então, inclusive, meu nicho é 100% só de mulheres. Já me perguntaram muitas vezes, por que você não atende homens? Eu sou bastante racional dos números também, né? Poderia atendê-los, eles gostam de racionalidade. Mas eu não sei, eu tenho alguma coisa com mulheres, assim. Eu sinto, e aí isso é mais interno mesmo. Você já vendeu para homem? Em algum momento já teve negócios? Além do varejo que você trabalhou, mas... Você como empresária, Eu fui em social media na transição antes de começar no digital e eu fiz algumas coisas para consultorias e tal. Mas não é propósito. Sabe aquela coisa assim que é do tipo, parece um imã, é magnetismo, é ali. É brilho, assim.
Os homens eu gosto mais de beber na fonte, conhecer, de ver o lado racional deles, que eu acho que é bom. O homem puxa a gente para esse lugar, sabe? Total. Mas não, a mulher tem uma coisa assim, a mulher é intuição pura, é magnetismo. Então, se as mulheres conseguirem unir esse lado racional. nosso que a gente tem, que a gente sente, mas ninguém precisa falar, a gente dá o raio-x, né? Aham. Incluir esse lado racional da técnica, isso é uma coisa que eu incentivo muito. A venda sistêmica, ela vem para trazer isso também, como um sistema que você cria. Coloca mais essa racionalidade dentro daquilo que você faz, porque senão vai ficar tudo muito lúdico e você não consegue replicar. O problema é esse, tem muitos excelentes negócios na mão de mulheres incríveis e extraordinárias. Só que aí a gente faz esse recorte aqui, mas a gente vai procurar o próximo lá, porque é natural da mulher. É. E aí ir lá, porque é muita ideia, muita criatividade, muito isso, muito tudo. E eu vejo que talvez um grande diferencial da Josi foi esse olhar mais técnico e replicação. Isso. Por isso que eu te perguntei, porque eu estou exatamente nesse momento de criar um método para replicar e para formar outras Melinas. Perfeito. Porque o nosso tempo é limitado, eu também não quero. Eu Sim. entendo que a vida da empresária demanda 12, 14 horas, para mim tá tudo bem. É aquilo, a gente veio do varejo, a gente trabalha. E esse é o de menos, não é isso. É porque assim. Se existe uma forma mais fácil de fazer, por que eu não vou fazer da forma mais fácil? Por que eu tenho que ser na dor? Já passou essa fase, já né? Passou. E eu já curei essa crença de ter que ser doído, de ter que ser sofrido. Não, eu quero da forma mais fácil agora. Sim. E a forma mais fácil é um método. Um método. Replicável. Tá. Sabe o que eu diria sobre método, Mel? Já dá vontade de ter um negócio para desenhar minhas folhas sulfite aqui, né? O pessoal da sustentabilidade mata a Josi com como, né? Eu adoro uma folha sulfite. Eu entendo que, em termos de método, Mel, para quem aqui também está nessa fase, procura agrupar em 3 ou 4 pilares o que faz, sabe? E essa foi uma técnica. Acabei não te trazendo isso ali naquele momento, mas agrupar em 3, no máximo 4. Por quê? Tudo vem abaixo disso. Muitas vezes quando a gente está... Tipo, 3 pilares, isso. 3 fases. Eu sei que pode parecer bobinho falar isso agora, mas é que quando tu coloca assim, ordenado, 3 ou 4 coisas, dali você ramifica para baixo. Então, na hora de explicar e vender a ideia e despertar desejo no cliente, fica muito mais fácil para ele. Josi, o que tem no teu? Então, você pode me dizer, me dá um exemplo de 4 pilares, por exemplo, que sustentam. Produto, audiência, conteúdo e vendas. Nomes simples, comerciais, que a minha avó consegue entender o que eu tô falando. Esses são os 4 pilares que eu fiz. Porque eu olhei para trás e falei, caramba, o que me fez chegar até aqui? E isso acho que é um bom exercício. O que me fez chegar até aqui? Primeiro, ter um bom produto. Produto, mentoria, programa de acompanhamento. É o que eu bato muito hoje na tecla. Porque isso me deu muita escala. Segundo, eu não consigo fazer isso sem ter audiência. Josi, eu não chamo de público certo, público-alvo, persona. Eu chamo realmente de audiência. Constrói audiência, porque o meu negócio está 100% focado, por exemplo, no Instagram, TikTok, redes sociais. Meu foco está 100% em comunicação nas redes sociais. Então, se eu tenho um bom produto que tem escalabilidade, um programa de acompanhamento, construo audiência, só esses 2 não vai resolver. Preciso ter conteúdo, que é a própria comunicação. Só que eu preferi chamar de conteúdo, por quê? Porque eu ouço a minha persona, e minha persona ela não quer nomes complexos. O problema dela está em conteúdo, ela não sabe qual conteúdo criar, então eu falo a língua dela. E aí sim eu te entrego o que você precisa, que é a venda. Só que não a venda pela venda, uma venda sistêmica, onde você nem precisa vender, o cliente vai querer comprar de você. Porque você tem um produto de acompanhamento que é todo personalizado para o teu cliente. Eu te ensino a construir audiência, te ensino a fazer um conteúdo com funil de vendas, para o teu conteúdo vira um funil de vendas para você vender através de uma meta, de uma venda totalmente diferente, que é uma venda sistêmica. Eu acabo atraindo muito mulheres, assim, terapeutas, mulheres que têm mais essa coisa, conecto muito com a Josi, assim, esse lado mais humano. É uma venda diferente, por exemplo, da venda, se eu pegar... A venda masculina de alguns homens, por exemplo, aquela prospecção, vai no ativo. Eu, Josi, não. Eu sou uma venda muito mais do despertar desejo de construir comunidade, de deixar um legado, disso ter um propósito contigo.
esse é o meu estilo de venda. Eu não consigo fazer diferente disso. Nem quero. Hoje... E sabe que eu vejo que você tem no seu DNA experiência. Eu não sei de onde que vem isso, mas assim, você é a pessoa mais excelente que eu conheço em experiência. E olha que eu vou em evento, hein? Ano passado, esse ano, né, que eu já tô em 2026. Esse ano, lembra, eu te mandei minha agenda, 17 viagens, 18 viagens eu fiz para evento. Uau. Só o que tem nas suas imersões, só você faz, Josi. Assim, é o cuidado em cada detalhe, assim, sabe? De tipo, meu Deus, como ela pensou nisso? E que momento que ela pensou? Que horas, sabe? E a gente vê que vem de você, que você pensa em cada detalhe. Sim. E a gente olha e fala assim, ela não tá tendo lucro, ela não tá ganhando dinheiro. A gente começa... Porque é coisa boa, Sim. você não economiza. E o tal da comidinha boa, a hora que você falou, eu lembrei dos banquetes que você faz, das mesas fartas, da comida... Assim, não tem nada que você olha e fala, isso é de segunda. Não tem. De onde vem isso? Tá, legal você trazer essa visão. E de fato, e olha que bacana você falou, ela não tem lucro. Qual é o teu produto na tua escada de valor que te traz? O que cada produto te traz? Porque talvez alguns produtos não vão te trazer necessariamente lucro. Eles vão te trazer outra coisa muito maior do que lucro. Então, você pegou um código aí total. Sim. Depende de como vai subsidiar e financiar esse negócio. E essa foi a minha visão. Qual é o meu produto de escalabilidade? Eu sei, hoje eu só tenho 2 produtos na esteira. Eu tenho o programa de aceleração, que a gente chama, que é a Cromo, e temos a Hélice, que é o Mastermind. A Hélice é para posicionamento, é branding, é destaque, é abertura de mercado, é realmente para despertar desejo para que essa mulher que está na Cromo, ela se puxe para subir para a Hélice, porque ela fazer parte do Mastermind. Até aí tudo bem. Mas a gente entra agora no recorte aqui sobre essa experiência. Ai, Mel, eu tenho comigo assim, cara, se for para trabalhar e ser uma coisa do Brogodó, eu não vou. Eu quero que seja uma coisa legal. O evento, para mim, a brincadeira do evento, para mim, é quando eu começo a pensar em tudo que vem antes e durante. Eu já vivi tudo aquilo ali que vocês viveram. Eu já vivi 5 semanas que eu tô vivendo aquilo ali. Porque eu vejo que é isso. O evento também é para mim. Eu vou chegar lá, eu vou entregar, eu vou ter que estar bem, provavelmente eu vou dormir 3 horas por noite, eu vou ter que aguentar ali o colaborador, o meu marido que vai estar cansado, que vai estar puto, que leva carro. Liderando tudo aquilo, tudo né? aquilo ali, eu vou ter que olhar para minha mentorada e tá muito bem, impecável. Então, é como se fosse um jogo de futebol, aquele negócio. Então, eu tenho que viver antes. E a forma como eu me encontrei de me não de proteger, no sentido mas de viver essa experiência, é viver antes. Por isso eu faço uma coisa, e fica um insight aqui. A galera às vezes diz assim, eu vou deixar para lançar só lá no dia. Amor, eu já lancei 3 meses antes, já venho mostrando antes, no meio, toda durante, na hora, depois, e vai, e vou ficar usando aquilo ali quase que meio ano. E os PDF, gente? E as combinações de cores? Eu fico assim chocada. Daí eu fiz esses dias. Quero ver. Uma versão mini. Mandei, Josi, me inspirei. Que eu te mandei o kickoff do time. Eu amei, sim, o kickoff do time, assim. Eu falei, é o começo. Eu não sou tão estética quanto ela, mas é o começo. Conta ou não conta? Mas me inspirei. Pinterest. Eu vou lá. Eu fico vivendo tudo antes. E aí vem um lado... Qual que é teu jeito? O lado artístico, por exemplo, o meu lado, eu tenho artista dentro. Eu não consigo... Tá vendo minhas gesticulações? Eu não consigo, gente. Não consigo. É mais forte que eu. Tem um lado artista. Sim. Tem que vir pra fora. Qual é a forma que eu coloco ele? Porque senão eu mato uma parte do meu DNA. Eu preciso colocar pra fora. E aqueles PDF, muita coisa sou eu mesmo que faço. Que eu sento a bunda na cadeira e eu faço. Porque quando eu te perguntei, eu falei, o designer, qual será o designer dela? Ela. Mas eu acho que é muito sobre isso, é sobre tu viver aquilo ali, sabe? Não, no detalhe. Daí eu recebi o feedback das meninas. Porque daí eu coloquei lá, pensei com todo amor e carinho. Daí elas, nossa, só a Mel mesmo pra fazer isso. Daí eu falei, eu sou a Josi Concol delas. Mas daí elas, nossa, você pensou em cada detalhe, não sei o que, tal. E não é tão bom isso, porque é um carinho. Me deu uma paz, assim. A hora que eu olhei, eu fiquei namorando aquele documento. Eu falei, que bonitinho, isso, sabe? Ficar namorando. É uma criação minha. Sim.
E acho que é legal isso que você falou também, é um feedback para mim positivo, de dizer, sempre a comida é de primeira, sim, eu sento com a mulher que vai fazer comida. Nossa, eu vi um vídeo dela ela dobrando os joelhos antes de entregar agora na hélice. E eu falei, cara, que legal. Porque é sobre isso, é muito além da comida que tá ali. É de verdade mesmo, ninguém precisa ver. Mas a gente sabe o que a gente tá fazendo, e eu sou essa pessoa. Para todas. Eu faço como se eu estivesse fazendo para minha mãe, para minha filha. Tem que ser igual para todo mundo. Inclusive, todos os colaboradores, que nós temos mulheres, né? Todas as colaboradoras estão sempre junto. Porque para mim não há distinção. Elas estão a serviço, mas elas também têm direito e recebem tal qual igual. E se alimentam todo mundo tal qual igual. Isso é muito legal. Eu preciso que seja assim. E aí é um jeito meu. Certo ou errado? Não sei, amor. Mas é o meu jeito de ser. Não, isso é incrível, incrível, incrível. Ô, Josi, e pra gente encerrar, que eu amei muito o nosso papo. Gente, passa muito rápido. A gente tem 3 públicos aqui, tá? Okay. A gente tem um vendedor que se inspira na Mel, viu que a Mel fez toda a jornada e, nossa, né, eu quero aprender com a Mel, um dia eu quero estar no lugar da Mel, aquela referência. Então, eu gostaria que você deixasse um recado pro vendedor que está estudando, está batalhando, está se aperfeiçoando. A eu, empresária, aquela que faz tudo, ela que é o financeiro, ela é a venda, ela entrega, ela nananana, e ela fica assim, que momento que eu vendo, que momento que eu contrato, ela ainda está na dúvida se ela sai da venda, mas ela também não tem tempo para venda. E o empresário que já chegou num patamar legal, já montou seu time de vendas, mas ele se distanciou de vendas e também até onde ele vai em vendas, ele se mete o bedelho, se ele delega, fica nesse dilema. Eu vejo que desses 3 públicos nos ouve, sabe? Tá. Eu gostaria que você deixasse um recado para eles. Ok. Eu vou até dizer antes, assim, hoje quando no lugar de empresária, eu dizia amor, cigarra nas vendas, tá? Cigarra no comercial, porque ali é o que, né? A eu empreendedora, eu já vou falar meu recado, tá? Mas a eu empreendedora é também cigarra nas vendas. Eu sei que dói no começo a gente ter que fazer tudo isso, mas vai chegar uma hora que você vai ter que delegar e quando você delegar, você já vai saber o que você está delegando. Então, vai valer a pena. E o vendedor, amor, você já é nato desse rolê, cigarra mesmo, cigarra no cliente, no produto, estuda sobre ele. Mas o meu recado para os 3, sabe qual que é? Que eu já fui vendedora, já fui eu presa e hoje sou uma empresária. Qual é o teu sonho? O que você quer? Pode ser para 2026, pode ser para 2030. Cigarra no teu sonho. Porque se você não tiver sonho, não tiver claro o que você deseja ali na frente, você não vai levantar como vendedor, aguentar coisa de cliente. Você não vai levantar como empresário e vai aguentar coisa de cliente. Nem como empresário e empresária. Sim. Qual é o teu sonho? O que você quer para 2026, 2030? Muito legal. Que trabalho vai ter, né? Tudo dá trabalho, tudo dá nervoso, tudo dá estresse, tudo tem um lado bom também, mas tudo que seja difícil, vivendo o processo para chegar no seu sonho. Tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada. Adorei. Amei. O papo fluiu muito bem. Tirei vários insights. Muito bom, muito foi incrível. Você está arrasando como host, senhora. Pois muito bem. E investigando, você falou... entrando ali. Então, conta aqui, conta lá. Você falou do microfone. Eu não era essa criança do microfone. Minha filha é a criança do palco e do microfone. Artista. Mas eu era a que colocava os ursinhos na cama e dava aula. Eu era professorinha. Ah, professorona. E você faz isso, bem professora, assim. Gerente, organização, tipo, liderança também. Liderança. E aí, quando você falou, eu lembrei. Mas aí a minha ela mãe é é professora. Ela é, a tua pequena talvez seja artista. Ela é, total. Influente, comunicadora. Total. Mas tem que ver se ela tem o lado dessa liderança, dessa gestão também. Porque se tiver, aí, ó... não, já tô... Eu dava aula para as galinhas da minha avó também. Então, assim... Porque minha mãe também foi professora. Muito bom. E por um período grande ali da minha vida, eu falava, não quero ser professora. Eu negava o lado professora, porque
o professor não é valorizado no Sim. Brasil, né? Então, Logo, não quero e sofrer o que agora, minha mãe sofreu. Eu acho injusto. exatamente. Mas o marketing digital proporcionou isso pra gente. E eu fiz as pazes com a internet recentemente. Eu falei, gente, a internet é muito bom, É porque muito conecta as pessoas, aproxima as pessoas. Tem gente assistindo a gente nem sabe de onde, quem a gente está impactando, quem a gente está ensinando. Então, eu assumi esse meu lugar de professora e eu tô gostando muito desse lado. Arrasou, senhora. Obrigada. Amei. Comenta aqui a parte que você mais gostou desse episódio. Siga a Josi Concol, onde te encontram. Fala onde te sim, encontram. senhora. @josiconcol, com KONKOL. Em todas as redes sociais. Não tem outra, sabe? Não Porque tem, não tem. é bem fácil Não, mas de não é achar. porque eu também sou especial, não, tá? É porque realmente não tem ainda. E esteja com a gente aqui no próximo episódio. Comenta a parte que você mais gostou, o seu insight, a chave que virou. E mais um episódio Saia da Zona. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo.